Olá! Meninos e meninas do quinto ano, olhem só, estamos aí para mais uma videoaula, não é? A Pro aqui do outro lado da tela e você aí acompanhando pelo canal no YouTube ou então pela televisão, mas aí ligadinho ou ligadinha, não é? Esperando aí, ó, ansioso ou ansiosa ao assunto, o tema, né? As explicações, as orientações que nós vamos estudar hoje, para que você consiga dar continuidade com as atividades que o seu professor ou professora preparou. Então, a gente vai saber sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Vamos lá? Então, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas. E nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre as manifestações culturais na Bahia. A gente já observou aí em relação à formação do povo baiano, e já viu, não é, que o povo baiano traz aí, entre as suas características de formação, a participação de várias etnias, com etnias principais, que coincidem aí com as etnias formadoras do povo brasileiro, mas também com outras etnias, com outros grupos sociais que deram aí a sua contribuição, não só na formação do povo, né, em suas características físicas, mas também nas características culturais que fazem aí das manifestações culturais baianas algo tão diverso, rico, né, bonito, alegre, que contribui aí ricamente com as manifestações culturais do Brasil. E aí, para começar, a Pro traz justamente o nome cultura, para a gente lembrar, compreender o que a definição dessa palavra, né, nos faz estudarmos, nos faz pensarmos, refletirmos. Quando a gente observa a definição de cultura, inclusive se formos procurar no dicionário ou procurar em algum livro, né, onde o conceito de cultura aparece, a gente vai observar que cultura está relacionada a todo o entendimento, todo o conhecimento e orientação de vivências que determinado grupo social possui. Então, dentro dessas vivências, dentro dessas normas, dentro dessas experiências, formando a cultura, vão existir aí diversas manifestações artísticas, manifestações religiosas, e artesanatos, músicas, danças, histórias. Então, tudo que corresponde aí ao conhecimento das pessoas, tudo que orienta as vivências dos grupos sociais, está relacionado ao conceito de cultura de uma forma geral. Então, a gente observa aí que quando percebemos o conceito de cultura dentro daquilo que é percebido entre as manifestações, entre as vivências, entre as histórias, a música, a dança na Bahia, percebemos justamente a riqueza trazida por todo esse conceito cultural, porque a Bahia é formada aí por etnias diferentes e que deram contribuições diferentes para formar a cultura baiana como um todo. Então, a Bahia ela apresenta grande diversidade cultural, com influência aí dos povos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. Mas a gente também já observou que a cultura baiana recebe influência aí de outros grupos sociais também, dos ciganos, né, de outros grupos europeus que também vieram para cá no período de colonização, de exploração. E a gente percebe a diversidade, né, fazendo com que enriqueça aí a nossa cultura. Então, a cultura da Bahia é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil, sendo o estado considerado um dos mais ricos centros culturais do país, conservando não apenas um rico acervo de obras religiosas, arquitetônicas, mas também sendo berço aí de típicas manifestações culturais populares, na culinária, na música e em praticamente todas as artes. E aí é muito interessante, né? Muito importante também a gente observar que essa riqueza se dá justamente pela diversidade, pela variedade, né, dos grupos sociais
que participaram do processo aí de evolução e desenvolvimento aí do nosso estado. Então, cada etnia, cada grupo social trouxe as suas contribuições culturais, formando a cultura da Bahia. E aí, antes da gente observar quais são essas manifestações e de que forma, né, elas aparecem aí dentro desse contexto cultural, a Pro colocou esta frase aí, ó: o baiano não nasce, estreia. É uma frase aí dita, né, criada há anos atrás pelo jornalista Zósimo Barroso do Amaral, que não era baiano, mas que trouxe essa frase aí para o contexto jornalístico e que é divulgada aí, falada, né? Inclusive aparece aí em muitos outros contextos como frase que exemplifica ou que define o baiano, no sentido de falar que o baiano é um povo festeiro, é um povo que gosta de alegria, de dançar, de cantar, e que tem aí, dentro das artes, né, um destaque muito grande, porque quando se fala em diversas manifestações artísticas, sempre pode-se citar um baiano como um exemplo, né, conhecido, famoso ou que se destaca entre os demais. Então, quando a gente diz o baiano não nasce, estreia, é no sentido de exemplificar ou de definir, né, a grandiosidade artística que o baiano tem em várias manifestações artísticas, né, em vários tipos de artes. E aí, para conhecer, né, o destaque dos baianos, o destaque da Bahia entre essas manifestações, a Pro vai colocar aqui algumas dessas manifestações culturais, para que nós conheçamos aí os baianos, em que os nomes se tornam conhecidos não só na Bahia, no Brasil, mas também no mundo inteiro. E aí a Pro vai começar falando sobre a cultura erudita, né? Essa palavra aí, erudita, está relacionada à questão dos intelectuais, dos estudiosos. Então, quando a gente pensa em cultura erudita, a gente vai pensar entre as manifestações culturais relacionadas aos estudos, relacionadas às pessoas que se dedicam, né, a determinada manifestação. No caso da cultura erudita na Bahia, né, nasce aí o primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador. Lugar da primeira faculdade de medicina do país, a Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. E aí, do direito e educação, surgiram nomes como Rui Barbosa, Teixeira de Freitas, Anísio Teixeira, Antônio Luiz Machado Neto, Aliomar Baleiro, Orlando Gomes, Nestor Duarte e, caindo para a literatura, Castro Alves. Então, quando nós pensamos aí na cultura relacionada aos intelectuais, aos estudiosos, a Bahia possui, sim, nomes que se destacaram, inclusive participando ativamente, não só de manifestações, não só de acontecimentos históricos da Bahia, mas também do Brasil, né? Representando muito para o país como um todo. Então, são diversos os nomes que se destacam entre diversas áreas, né, de estudos aí, da educação, do direito, da história, e a gente vai observar que o baiano tem um destaque muito grande em outras manifestações também. E a gente segue para a música. Das raízes negras aí brotou o samba de roda, seu filho samba e outros tantos ritmos movidos por atabaques, berimbaus, marimbas e outros instrumentos africanos. Do rock ao tropicalismo, de Raul Seixas a Caetano Veloso, infinitos nomes desfilam mundo afora, como João Gilberto, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé. Então, a gente observa aí uma influência africana muito grande quando a gente pensa na área da música, não só na produção dos instrumentos musicais, em sua grande maioria, mas também nos ritmos, né? Na forma de manifestar a música entre aí os cantores, entre as músicas mesmo que são divulgadas, né? Que são exploradas aí na nossa Bahia.
mas a Bahia é um terreiro, né, um terreno musical muito forte em relação a todo o Brasil. E aí vários ritmos, várias formas de mostrar a música foram criados, né, nasceram na Bahia e se tornaram famosos aí no mundo todo. Aí nós temos o rock e o tropicalismo que se destacam como ritmos fortes da Bahia. O rock não foi criado aqui, mas o tropicalismo sim. E a gente percebe outros ritmos também, como o axé, não é? Tem aí uma discussão em relação à origem do samba também, né? Que se discute em relação ao Rio de Janeiro ou à Bahia, mas a gente sabe que a influência baiana é muito grande nesse ritmo. E existem várias outras manifestações relacionadas à música que surgem na Bahia e ganham aí o mundo, né? Trazendo fama, trazendo divulgação, mas principalmente, né, mostrando a riqueza cultural por esse aspecto da cultura que é a música, mostrando também aí as influências, principalmente africanas, como algo muito forte, muito resistente até hoje. Então, vários nomes da música se tornaram famosos e até hoje a gente observa quando vai falar de cantores, né? Quando vai falar aí dos principais cantores e cantoras do Brasil, é comum a gente observar sempre aí nomes, né, de baianos fazendo parte das várias listas, né, que podem aí aparecer. Então são muitos talentos revelados até os dias de hoje em relação à música. E a gente não pode deixar de falar também das festas populares, né? O baiano é um povo festeiro, é um povo que manifesta a sua alegria em diversas festas aí, que acontecem em épocas determinadas do ano, mas em praticamente o ano inteiro. E as festas populares, elas são comemorações ou eventos festivos cuja principal característica é a participação do povo, é a participação da coletividade. São caracterizadas também pela presença marcante das tradições regionais, dos rituais religiosos, das comidas, das músicas, das danças e também das roupas típicas. Então, as festas populares, elas não carregam só em si a manifestação festiva, né? Mas elas levam também outras questões, outros elementos da cultura fazendo parte, né, compondo aquele momento. Então, nas várias festas populares que acontecem aqui na Bahia, vão existir roupas específicas, comidas específicas, músicas, não é? Ritmos e outros rituais também relacionados à religião, ligados aí a essas comemorações. E é bem importante a gente perceber também a influência, né, dos grupos sociais que compõem aí o povo baiano. Então, vão existir festas aí com influência portuguesa, com influência africana e também com influência indígena. Às vezes misturados, às vezes com influência nessa sobrepondo a outra, mas a gente percebe a diversidade compondo aí justamente essa mistura. E aí, quando a gente fala em festas populares, a gente não pode deixar de falar do carnaval, que é uma festa popular brasileira, né? Mas que acontece de forma diferente, dependendo da região onde essa festa acontece no nosso Brasil. E aqui na Bahia existe uma forma específica para que o carnaval aconteça, né? Diferente aí do carnaval que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, diferente do carnaval que acontece no Pernambuco. Então, existe aqui uma forma única, né, de acontecer, de se comemorar essa festa aí, que não é de origem brasileira, mas foi incorporada aos costumes brasileiros e enriquecido aí, né, com toda a variedade cultural que o Brasil possui. E aqui na Bahia é assim, um fator, um elemento muito importante que ganha destaque, também diferencia, né? Individualiza o carnaval baiano, é a presença aí do trio elétrico. E o trio elétrico aí foi criado em 1950 por Dodô e Osmar.
E aí a gente observa aqui, de 1950, né, para cá, né, para chegar aqui nos anos que nós estamos, o trio elétrico evoluiu, aumentou de tamanho, aumentou de potência. Hoje se tem aí, principalmente em Salvador, que é onde se concentra, né, onde acontece a principal festa de carnaval na Bahia, e onde a presença do trio elétrico é algo marcante, né, é algo que faz parte, que foi incorporada aí à execução dessa festa. A gente percebe aí que o trio elétrico é destaque, que vem ganhando aí no passar do tempo tecnologia, né, para que cada vez mais possa mostrar a alegria e a diversidade da cultura para as pessoas que vão para essa festa comemorar. Então, existem circuitos, existem lugares específicos em Salvador onde o carnaval acontece e onde aí os cantores, né, da Bahia e também outros cantores, porque o carnaval fica aberto não só para o axé, para o pagode, para os ritmos que são típicos da Bahia, mas abre espaço para outras manifestações de música, né, com outros ritmos também serem cantados, serem mostrados, né, para a população que está lá curtindo, dançando o carnaval. E aí o carnaval na Bahia, esse carnaval que acontece em Salvador, é uma das maiores festas do mundo, reunindo aí milhões de pessoas, não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. É uma atividade turística, inclusive, né, que movimenta aí a cidade de Salvador com muitos e muitos turistas todos os anos. Aí a gente observa aí que nesse ano agora de 2021 o carnaval não aconteceu, né, em função aí da pandemia, e aí já existem aí as ideias para que ele aconteça ou não em 2022. Mas aí a gente percebe, né, a grandiosidade dessa festa e o quanto ela representa o estado da Bahia no mundo inteiro. Mas aí o carnaval é algo típico da Bahia, que acontece com os trios elétricos em Salvador, mas acontece também em outros lugares, né, do estado da Bahia, trazendo aí características diferentes. A Pro colocou essas fotografias aqui, ó, para mostrar outras formas de manifestação, né, em comemoração à festa do carnaval, que acontece em outros lugares da Bahia, que não só em Salvador, que acontece aí utilizando as caretas, né, ou os mascarados, que saem nas ruas aí, que as pessoas às vezes precisam identificar, então existem às vezes concurso para saber o mascarado ou a careta mais bonita, mais original, e aí eles comemoram os carnavais utilizando aí um outro aspecto, né, um outro elemento que não o trio elétrico e os cantores e a festa na rua, mas a utilização aí das caretas, dos mascarados, com bandinhas, né, com outros tipos de música também passando pelas ruas da cidade. E aí normalmente aí esse carnaval acontece em cidades menores, mas a gente observa aí que é uma outra forma de manifestar e de comemorar o carnaval que acontece também aqui no nosso estado. E aí, quando a gente fala em carnaval, a gente não pode deixar de falar aí, ó, da micareta, não é? E aí, essa festa é uma festa típica aqui de Feira de Santana, que traz aí todas as características do carnaval, só que comemorado em uma outra época. E a gente não pode deixar de falar que a micareta também atrai aí turistas, também atrai pessoas que não são só de Feira de Santana, né? Mas de outros estados do Brasil. Reúne também um número muito grande de pessoas. Tem como destaque a utilização do trio elétrico, é uma festa aí popular que acontece nas avenidas, né, nas ruas, e a gente percebe aí que a micareta ela não surgiu com a participação do trio elétrico, ela não surgiu inicialmente, né, da forma como ela é comemorada nos dias de hoje, né? A gente percebe aí que existiam outras formas de comemorar a micareta, mas atualmente ela segue aí os passos do Carnaval de Salvador,
Mas é um carnaval fora de época, porque a micareta acontece em uma outra data, que não é a data do carnaval. E a gente percebe a grandiosidade e a representação também cultural e importância entre os elementos, né? Entre aí os elementos importantes formadores da cultura de Feira de Santana, destacando o micareta aí como um patrimônio cultural da nossa cidade, uma festa popular, que faz parte da cultura do nosso estado. Aí, entre todas essas manifestações, a gente não pode deixar de observar aí as festas religiosas, que são comemorações, né, que são manifestações muito importantes que acontecem em diversas partes, né, da Bahia e em diversas épocas do ano. E a gente percebe aí festas muito importantes que acontecem principalmente em Salvador, mas as festas religiosas elas também estão presentes, né? Elas também estão presentes em outras cidades, né? Com a comemoração dos padroeiros, das festas relacionadas aos padroeiros de cada cidade e outras festas relacionadas às questões culturais de cada município, de cada lugar. Ganha destaque aí a festa em comemoração ao Senhor do Bonfim, né? A lavagem do Senhor do Bonfim, que acontece em Salvador. Também a festa de Iemanjá, que acontece no mês de fevereiro. Mas outras manifestações, outras festas religiosas merecem aí serem observadas, né? Ganham também destaque, não só acontecendo na capital do estado, mas também em outras cidades. E a gente percebe aí algo muito importante, né? Muito presente nas festas religiosas, que é a questão do sincretismo, que é a mistura, né? A junção aí das questões religiosas relacionadas à Igreja Católica, aos santos da Igreja Católica, mas também, né, as comemorações relacionadas aí às religiões de matriz africana, que muitas vezes se misturam, né, e que faz com que as festas ganhem aí riqueza e diversidade com a participação de muitas pessoas. E aí, entre essas festas religiosas, mas também festas de grande destaque cultural, tem as festas juninas, né? Que acontecem aí no mês de junho e comemoram aí os santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. E acontecem também aí em diversas cidades por toda a Bahia. As festas juninas, elas têm aí, né, formas de se apresentar própria, e ganham destaque aí a ornamentação, os trajes típicos, as comidas, o ritmo próprio que é tocado nessa festa. E a gente percebe o quanto compõe não só a cultura, né, da Bahia, mas também a cultura nordestina como um todo, representando aí também, né, a alegria e diversidade da região Nordeste e do estado da Bahia. E aí, entre os elementos que são típicos das festas juninas, a gente pode observar a presença aí marcante da culinária, utilizando aí diversos produtos, né, como o milho, amendoim, raízes aí como o aipim e outros elementos que compõem aí os alimentos, né, as comidas que são típicas das festas juninas aqui no Nordeste e também na Bahia. A formação das quadrilhas, né, que é um tipo de dança, né, herdado aí dos portugueses, trazido também com características de outros países europeus, e aí misturada, né, a várias outras influências culturais que a gente encontra dentro do espaço da Bahia e dentro do espaço do Nordeste, e que ganha muito destaque aí por suas apresentações, né, servindo inclusive de atração para ser assistida aí quando a quadrilha é elaborada, né, com campeonatos e outras situações. E aí a gente não pode deixar de falar do forró, não é? Desse ritmo que é típico dessa festa, das festas juninas, e que tem instrumentos específicos, né? Um ritmo específico, e que é aí dançado, né? Por casal ou dançado individualmente, mas que compõe aí entre os elementos que participam das festas juninas.
E aí, quando a gente pensa na culinária também como um elemento que participa, né, um elemento tão significativo da cultura baiana, a gente não pode deixar de observar que a culinária da Bahia ela é muito diversa, mas de forma significativa ela é influenciada por ingredientes e temperos oriundos da África. Então, existem aí muitos pratos típicos da culinária baiana que representam, né, de maneira muito forte por todo o Brasil a culinária, né, da Bahia, vinda da Bahia, e que se destacam pratos aí que vêm, né, que tem a origem, né, que tem a influência maior aí africana. E a Pro traz justamente aí esses dois pratos que ganham sempre destaque, né, que é a acarajé, com a presença aí do vatapá, do caruru e também as moquecas. Olha só, mas tem baiano no teatro também. No teatro baiano aí há várias peças conhecidas. E aí a Bahia revela, né, vários artistas em muitas áreas e revela artistas também no teatro. Então existem atores aí como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Luiz Miranda, Érico Braz, João Miguel, Tânia Tocco, Zé Brito, Fabrício Boliveira, Emanuele Araújo, etc. São muitos nomes, né, que nós estamos acostumados a ver nas telas, na televisão, em filmes também, em séries, mas que vieram aqui, saíram dos teatros, né, das peças teatrais que acontecem na Bahia. Nas danças, né, a gente observa aí traços indígenas e africanos, né, fortemente presentes nas danças nascidas no estado, caracterizando aí a energia e a alegria, né, destes povos. Então, existem aí influências em danças que são danças típicas, né, que acontecem em apresentações, mostrando a originalidade das culturas aí indígena, africana, e outras manifestações de dança que são incorporadas aos vários ritmos, às músicas, né, que são criadas e que vão surgindo com o decorrer do tempo. E aí a gente não pode falar aí das lutas também, destacar a capoeira. A capoeira aí foi intitulada, né, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então tem aí uma representação cultural que nos enriquece em relação à Bahia, porque representa aí um elemento cultural importante para o mundo todo. Então foi considerada pela Unesco como um patrimônio cultural para todo o mundo. E para finalizar, a Pro vai colocar um pouquinho dessa música aí, num ritmo, né, que o baiano gosta tanto, que é o forró, e a música se chama O Brasil Foi Batizado na Bahia. Então vamos lá ouvir um pouquinho para a gente finalizar esta aula, né, com aquilo que o baiano mais sabe fazer, que é ser alegre e ser feliz. Agora eu vou mostrar a minha Bahia para você. Sou a Bahia do acarajé, do apoxé, do candomblé, da vibração atrai o trio. Cada palavra de um livro de Jorge Amado. Eu sou um shot reggaeado de Gilberto Gil. Sou capoeira jogada no pelourinho, no batuque do Carlinho. Sou o som do berimbau. Sou a mistura de chiclete com banana. Sou não sei quantas semanas de folia e carnaval. Sou o forró bacana do trio nordestino, animando o meio junino do sertão ao litoral. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Sou uma lagoa do Abaeté, no meio da Praça da Sé, sou Caetano em festival. Eu sou um mar numa jangada de Caíme, sou o som da voz sublime do Betânia Negrão. Eu sou Ivete, Urutu e Rui Barbosa, São Moraes e Bessembrosa, sou Raul em alto astral. Assessorista do elevador Lacerda, vem a ver que você herda toda a pista original. Sou perante lá no mercado modelo, eu vivendo muito zelo, etc e coisa e tal. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado
batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Aqui eu deixo todo o meu axé, você já sabe como é a minha gente do meu lugar. Viva a Bahia de todos os santos, por todos os cantos me põe a cantar. Sou a baiana de sorriso largo, nas festas de largo de hoje e amanhã. Eu sou a água da lavagem da Ribeira, do Bonfim, do Rio Vermelho, de Itapuã. Em Salvador, se eu souber napolitano, e na Bahia sou baiano, ontem, hoje e amanhã. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Eu quero ouvir. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Pronto, agora é com você, né? Diante aí da observação de tantas riquezas, de tantas manifestações que compõem aí a cultura do nosso estado, a cultura da Bahia, você vai observar tudo isso que você já sabia, que você aprendeu durante esta aula e dar continuidade com a atividade que o seu professor ou sua professora preparou, tá certo? E a gente se encontra aí, ó, num próximo momento, numa próxima aula. Tchau, tchau, turma.